Bom, pessoal, essa é a forma como as ligações vão aparecer, tá? Elas têm duas formas de aparecer. Elas têm assim, que é a cadeia ramificada dela, e elas têm a fórmula como ela é propriamente dita. Tá? Então aqui é a fórmula da água, H2O. Então vai aparecer o número de moléculas que tem na fórmula, né? E daí para poder passar ela para ramificada. Então aqui a gente tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Porque daí quando não aparece nenhum número, significa que a gente tem uma molécula só daquele elemento. Quando tu passa ele para a cadeia ramificada, tu só desmembra ele e coloca certinho as ligações que ele faz com cada um. Que nem aparece aqui, ó. O hidrogênio, como eu tinha explicado antes, ele faz uma ligação só. Então ele vai fazer uma ligação com o oxigênio e o outro hidrogênio vai fazer a outra ligação com o oxigênio. O oxigênio faz 2 ligações, ó. Ele faz uma ligação aqui e outra aqui. E daí terminou. Hidrogênio, uma só e acabou, tá? Agora aqui embaixo a gente vai ver com carbono, tá? Que daí é CO2. Carbono e oxigênio. Carbono não tem nenhum aqui, tem um carbono só nela, na fórmula. Oxigênio, temos 2, tá? Então aqui aparece a ligação, ó. O carbono, ele faz 4 ligações. Então ele precisa obrigatoriamente fazer essas ligações. Tá? Todos eles precisam fazer o número certo de ligações que eles têm. Então o carbono, ele faz 2 ligações aqui com o oxigênio, ficam faltando 2. Aí eu puxei mais 2 aqui embaixo e ele completa. Ó, 1, 2, 3, 4. Acabou as ligações do carbono. O oxigênio, a mesma coisa. Só que ele precisa fazer 2 só. Então aqui o oxigênio fez 2, aqui esse aqui encerrou. O de baixo aqui fez 2 e encerrou, tá? Como vocês vão distribuir a geometria dela, não tem problema. Você vai botar aqui do lado, lá em cima. O importante é que eles façam certamente os números de ligações. Aqui embaixo. H4CO2, tá? Então é hidrogênio 4, carbono 1, oxigênio 2. Como fica ali na fórmula. O carbono começa sempre a fazer a ligação central com o carbono. Desenha o carbono e começa puxando as ligações que tem em volta dele, tá? Coloquei o carbono aqui, ele tem que fazer as 4 ligações, tá? Ele fez uma ligação com o oxigênio aqui, uma com oxigênio aqui, uma com hidrogênio em cima e uma com hidrogênio embaixo. Então ele fechou 1, 2, 3, 4 ligações. Acabou. O oxigênio fez uma com o carbono e uma com o hidrogênio. 1, 2. Acabou também. O número de ligações desses hidrogênios e do carbono e o oxigênio encerraram. O último lá, o oxigênio, ele faz uma ligação aqui com o carbono e uma com o hidrogênio, aqui também encerra. E os hidrogênios fazem uma só, tá ok, tá? A parte de baixo aqui. Essa parte de baixo é do inverso, tá? Eu coloquei a ramificada para colocar a fórmula. Então aqui está a ramificada, ó, carbono, 4 ligações com o próprio carbono. Aí eu olho quantos tem aqui e coloco ali do lado. Essa aqui é um pouco mais fácil, tá? Então eu olhei ali, desenhei aqui o carbono, que é o único elemento que tem na fórmula. Coloquei o carbono, quantos tem? 1, 2, 2. Pum, encerrou, tá? Embaixo aqui é a mesma coisa. Oxigênio, carbono, hidrogênio e hidrogênio. A fórmula já está montadinha, eu só desenho ela. Aí desenho lá hidrogênio, 1, 2, pá, aqui terminou. Carbono, só tem 1, não precisa desenhar. E o oxigênio só tem 1, só coloco ele. H2CO. Fechou.